Mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Deixa eu entregar isso aqui. Que bom estarmos aqui. Hoje é um final de semana longo, né? Para algumas pessoas é uma semana inteira quase, né? Tem gente que começou na sexta e vai até quarta-feira emendar tudo, que tem um feriado municipal. Então tem muita gente que viajou, com certeza está adorando a Deus em outros lugares. E da mesma forma, estou vendo gente que veio para cá visitar e está aqui também. Vieram com os parentes, vieram ver a mãe, pai, família, estão por aqui. Então sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço Novo Tempo. Se é a sua primeira vez aqui nós somos uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse local existe com o propósito da gente compartilhar a esperança. E espero que esse objetivo seja alcançado agora pela manhã, através de tudo que já aconteceu e agora que vamos abrir a palavra de Deus, o objetivo principal é a gente compartilhar a esperança. Então, para mais uma vez nós falarmos sobre a palavra de Deus, nós acabamos de orar, mas como nós vamos abrir a Bíblia nesse momento especial desta manhã, onde nós lemos qual que é a vontade de Deus para nós, eu vou pedir mais uma vez para que você feche seus olhos, para que a gente peça orientação do Espírito Santo. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma oportunidade temos aqui de refletir na Tua palavra e entender os Teus planos para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou na Tua palavra tudo aquilo que precisávamos para seguir os Teus caminhos e aceitar a Tua salvação. Neste momento em que estarei aqui falando da Tua palavra, que não seja o Paulo que fale, que seja tudo conduzido pelo Espírito Santo através da orientação que o Senhor me deu, Senhor. Porque todos nós somos falhos e eu também me sinto como o mais falho dos pecadores, mas através do Teu Santo Espírito as pessoas podem ver Jesus através da Tua palavra e não através de mim, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento e que todos nós aqui estejamos preparados para ouvir e responder ao Teu chamado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Você já partiu para um lugar e chegou no lugar errado? Quantas pessoas já se perderam e foram parar num lugar? Normalmente a mulher fala assim, né? Porque eu avisei que era por ali. Hoje em dia o Waze e o GPS ajuda muito, né? Mas ainda tem, não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas acho que você nunca cometeu um erro desse tamanho. Na Copa de 2014, haviam várias sedes aqui no Brasil de jogos, né? Vários estádios. E um casal australiano chamado Orin, não sei se é essa a pronúncia, e Melissa Van Linger, eles se planejaram durante um ano para assistir um jogo aqui no Brasil e fazer turismo. O jogo que eles compraram o ingresso foi Holanda e Espanha, Espanha e Holanda, né? Que tinha sido a última final da Copa do Mundo, que era o jogo de estreia das duas seleções na Copa aqui do Brasil. E foi baita de um jogo. Eu não lembro muitos detalhes, mas eu lembro. O jogo foi 5-1 para a Holanda, com a Espanha saindo na frente, com um gol de pênalti cavado pelo Diego Costa, que foi vaiado. E aí, de 1-0, eles viraram o jogo para 5-1, com direito a gol de peixinho e uma revanche da última final da Copa de 2010. Foi um jogo espetacular e eles tinham se planejado para estar nesse jogo, lá no estádio em Salvador, na Bahia, né? O estádio da Fonte Nova, Salvador da Bahia. Beleza, na data combinada, pegaram suas malas, seus pertences, foram para o aeroporto, pegaram o voo e foram, com destino a realizar esse sonho. Depois de muito planejamento, compraram a passagem lá com a agência de viagens e foram realizar esse sonho. Para qual surpresa, qual não foi a surpresa deles, quando, no caminho, eles descobriram que onde eles estavam indo não era para Salvador, mas sim para El Salvador, na América Central. Já imaginou essa situação? E eles tiveram que acompanhar todo esse jogo emocionante que eu falei, não sei se você lembra, eu até fui no YouTube para ver alguns lances e realmente foi um jogo muito bom. Mas a Melissa falou assim, o mais difícil foi ver a cara do meu marido. Imagine a decepção de você estar indo para um lugar e chegar num lugar totalmente errado e não ter como resolver. Mas aí até que eles não tinham tanto responsabilidade sobre isso, porque eles contrataram um agente de viagens que depois tentou resolver, mas não teve jeito, não deu tempo deles assistirem o jogo que eles tinham planejado. Mais decepcionante do que chegar no destino errado é quando você se perde na jornada e a culpa é sua mesmo. É mais decepcionante ainda, porque aí eles podem ter ficado bravos com a agência de viagens, com a pessoa que contratou,
Mas quando você mesmo toma uma decisão errada e quando você chega lá você fala, nossa, por que eu fiz dessa forma? Por que eu fiz? Eu tenho uma experiência legal de entrar no caminho errado. 3 anos atrás, eu acho, mas 2017. Foi em 2017, a gente foi convidado para o primeiro encontro da Maranata, que foi em Atibaia. Primeiro encontro de líderes da Maranata em Atibaia. Numa chácara, como haviam 6 ou 8, eram 8 casais que participariam desse encontro. Então, era uma chácara com quartos e a gente iria para lá. Quando eu recebi as instruções pelo WhatsApp, falou assim, o local é esse, o endereço é esse, e havia uma mensagem falando, vá pelo Google Maps, porque o Waze não encontra esse local. Beleza. Peguei, coloquei o endereço para sair, achei no Google Maps. Aí eu fui no Waze, coloquei o endereço, achou o lugar. Eu falei, eu prefiro muito mais o Waze. Quem falou que o Waze não encontra? E daí você tem aquela confiança de que, eu conheço de tecnologia, eu sei que se o Waze vai, ele vai até lá. E aí a gente foi. Foi com o Waze em direção a Atibaia, chegou em Atibaia, eu passei o pedágio, peguei a Dutra não, a que vai para Fernão Dias, peguei a Fernão Dias, entrei na primeira entrada que ele mandou eu entrar, entrei numa estradinha de terra, falei, estou chegando numa chácara, né? Até que no momento o Waze disse assim, vire à direita. Eu olhei para a direita, mato. Olhei para a esquerda, mato. Não tinha rua ali, não tinha nada. E o Waze falando, vire à direita. Aí eu falei, nossa, tá errado. Aí a esposa, sempre legal nessa hora, diz o seguinte, você está usando o Waze? Mas não estava escrito que era para usar o Google Maps? Eu falei, não, mas o Waze achou o endereço. Não, mas a Hannah, que foi quem mandou, ela falou, usa o Google Maps, que a dona do local falou sobre isso. Eu falei, tá bom, vamos pôr no Google Maps. Aí eu pus no Google Maps, voltei na Fernão Dias, voltei para a pista que eu estava, que era Dom Pedro, paguei o pedágio da volta. Aí o Google Maps, então, tive que fazer um contorno lá na frente, ou seja, mais combustível, até que ele me levou para o lugar certinho onde eu deveria ir. Eu estava indo para o destino certo. O Waze sabia o local, porque eu comparei os mapas, o local era o mesmo, mas a rota era diferente. Para o Waze havia um caminho ali que era muito melhor. E se você olhasse no mapa do satélite, realmente, se existisse uma rua ali, seria bem mais rápido eu chegar. Mas essa rua não existia. Eu não sei se ele viu um riacho ali, achou que era uma rua, porque tinha um riachinho um pouquinho mais para baixo. Eu não sei o que aconteceu. Então, mais frustrante ainda é quando você toma a decisão errada, ou você perde uma instrução no caminho, você sabe o destino que você quer ir, você tem noção para o lado que é, mas você deixa uma instrução de lado. Você acaba tentando fazer as coisas da sua forma. Isso é muito frustrante, porque chega lá na hora de virar à direita, você não vai virar por culpa de quem? Por culpa sua mesmo, não é culpa de ninguém, você não tem como colocar a culpa de ninguém. E a gente pode estar cometendo esse mesmo erro quando a gente fala de quando a gente está tratando de cumprir a missão. Você já pensou nisso? O que é cumprir a missão? Vai falar de missão de novo? Vou falar de missão de novo, gente. Mas não se preocupe que eu não vou falar do Quênia hoje. A maioria sabe que daqui 10 dias, dia 27, a gente está indo para o Quênia. Então, só um parênteses, se você quiser ajudar ainda na campanha, eu vi vários gorros aí, o pessoal fazendo, que trouxeram hoje, entregaram, estão muito bonitos. Obrigado, você que fez o gorro. Mas se você quiser ajudar com uma doação, aí está em aberto. A gente vai construir uma sala de aula, então precisa de carteira e muitos materiais lá. Fecho os parênteses, voltando. Falei que eu não vou falar muito do Quênia. Se você quiser saber mais, a gente pode conversar. Então, no cumprimento da missão, você sabe qual que é a missão que Deus te deixou? Você sabe qual a missão que Jesus deixou? Sabe? Sim ou não? Sim? Tá. Mas você já pensou que a gente pode estar no caminho errado achando que está indo para o lugar certo? Porque Jesus não foi assim, Jesus não chegou assim, veio, nasceu, cresceu, viveu a vida dele, aí chegou a hora e falou, eu preciso me batizar. Foi lá, se batizou, eu preciso morrer para salvar. Então vou lá morrer para salvar. E daí depois ele não fez nada no meio do caminho, chegou lá na hora que ele estava subindo e falou, vocês preguem para os outros, vocês que me conheceram, preguem para os outros, essa é a missão de vocês, tá bom? Não foi isso que Jesus fez. Jesus, durante todo o ministério dele, ele ensinou como fazer. Ele deixou instruções. Ele não deixou só a missão. Ele deixou um plano para a missão. Ele deixou instruções do caminho. É fácil a gente achar que a gente está no caminho certo quando a gente tem indicadores.
Quando a gente ouve números aqui na igreja de batismos ou de outras coisas que a igreja tem feito, números de pessoas atendidas, números de programas realizados, muitas vezes a gente pode achar que está no caminho correto. E a gente achar que esses números são a resposta. Mas assim, olhando para o Espaço Novo Tempo, eu queria até falar, não, a gente pode olhar que os batismos estão aumentando e por isso nós estamos no caminho certo. Ou seja, nós estamos alcançando mais pessoas e mais pessoas estão respondendo o chamado de Deus. Mas, infelizmente, essa é uma estatística que a gente não pode se olhar e falar, avaliar que está indo bem. Eu pedi, meio que de última hora, e obrigado, Claudelice, por ter conseguido esses números. Em 2013, se você não sabe, na semana passada, dia 9 de novembro, apareceu uma lembrança para mim lá no Facebook de que em 2013, no dia 9 de novembro, foi inaugurado este prédio onde nós estamos hoje. Ou seja, completamos 6 anos aqui. 6 anos que o propósito de Deus para essa igreja foi colocado. E será que nós estamos cumprindo? Em 2013, quando essa igreja começou, em novembro, foi um mês e pouco, mais ou menos dentro de 2013, nós tivemos um batismo aqui no Espaço Novo Tempo. Ainda não havia, não era placa como Espaço Novo Tempo, nós estávamos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Rua Tiradentes, do centro. 2014, tivemos o ano todo para trabalhar e tivemos 9 pessoas batizadas. 2015, começou o Espaço Novo Tempo. Mais envolvimento, mais pessoas se envolvendo. 17 pessoas. 2016, manteve mais ou menos o mesmo ritmo. 18 pessoas. 2017, 6 pessoas foram batizadas no Espaço Novo Tempo. 2018, 9 pessoas foram batizadas no Espaço Novo Tempo. 2019, 7 pessoas foram batizadas. Número de batismo não serve para a gente saber quão mais perto do céu nós estamos ou quanto nós somos melhores na pregação do Evangelho. Número de batismos é para a gente avaliar. Se 18, 17 pessoas batizaram em 2015 e 2016, eu acredito, e pelo que eu vivi aqui junto com vocês, que durante esse tempo nós estivemos mais envolvidos, buscando viver em comunidade, estarmos mais próximos, olhando para o que Deus queria de mim. E hoje, o que eu tenho feito? Ok, eu posso medir pelo número de batismo, mas então, se eu considero e a gente não está muito bem no número de batismo, então a gente pode considerar que pelos programas estarem acontecendo, mais programas melhores ou programas mais elaborados, então a gente está bem. Então a gente está cumprindo a missão de Deus. Porém, quando a gente estuda o que Jesus tinha em mente ao cumprir a missão, ele falou, a missão é essa. Só que quando ele fala sobre o cumprimento da missão, ele deixa um alerta, porque muitas vezes nós usamos parâmetros humanos para medir a missão de que não foi dada por humanos. Tem uma ilustração que diz o seguinte, imagine que você trabalha numa fábrica de bicicleta que fica lá em Curitiba. O dono da fábrica fala para você assim, para você não, para o seu time. Construímos uma nova bicicleta, aí tem uns ciclistas aqui, né? Uma nova bicicleta que faz trilha, pega asfalto, ela é ótima para tudo. A gente precisa avaliar ela. Então, a gente vai fazer o seguinte, um grupo vai pegar essa bicicleta e vai daqui até Brasília e durante todo o período vai ficar marcando qual foi as dificuldades, que defeito ela apresentou, como que a gente pode melhorar aqui. E aí eu vou lá para Brasília, quando você chegar lá, você, o seu time, essa turma me explica e me dá os dados de como foi. Ok. Aí o patrão pega e vai para Brasília, chega lá, e no caminho desse processo em que ele foi lá para Brasília, o time se reúne, o time olha e fala, não, vamos pensar a melhor forma de ir para Brasília. A gente pode fazer dessa forma, pode transportar desse jeito. E, por fim, depois de muita conversa, 5 reuniões, 2 meses de planejamento, o time fala, a melhor forma de ir de bicicleta para Curitiba e mais barato é a gente ir de avião, ainda mais que tem uma promoção aqui. Põe a bicicleta no avião, chega em Curitiba e fala para o chefe, está aqui a bicicleta, cumprimos a meta. A gente trouxe a bicicleta de Curitiba até Brasília. E o chefe vai olhar e falar o quê? Mas não foi isso que eu pedi para vocês. O que eu pedi para vocês é para que vocês... Cadê as anotações? Cadê os relatórios? Cadê as informações? Muitas vezes a gente pode estar agindo dessa forma, tentando resolver o objetivo nas nossas próprias metodologias. E aí, por parâmetros humanos, a gente pode estar por caminhos que não foi o qual Jesus nos orientou.
A gente pode estar fazendo da melhor forma que a gente pode, nas melhores das intenções, mas Jesus deixou um alerta sobre isso. Eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21 até o versículo 23, a gente vai ler que alerta Jesus deixou. Esse capítulo faz parte do Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, aí próximo ao fim do Sermão do Monte, que é até o capítulo 7, nós podemos ler, abra lá, capítulo 7 de Mateus, do 21 ao 23. Diz assim, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais tais iniquidades. A triste realidade que Jesus demonstrou é que pessoas sinceras, que estão fazendo o que consideram correto, não estão fazendo muitas vezes a vontade do Pai. E é para isso que a gente tem que parar e se atentar. O que eu tenho entendido como a vontade de Deus? Como eu tenho feito a vontade de Deus? Às vezes, para mim, fazer a vontade de Deus é vir na igreja no sábado. Será que é isso que Deus pede para mim? Tem alguma passagem que fala assim, vai na igreja do sábado e está tudo certo. Assista, volta para sua casa e você vai estar cumprindo a sua parte. E não é só pregar o evangelho. Esse é o objetivo. É saber o porquê nós fazemos isso. A gente precisa entender que Deus não deu uma missão para a gente porque Ele precisa da nossa ajuda. Você acha que Deus precisava dos seres humanos para cumprir a missão dele? Não, né? Se Ele quisesse, esse mundo seria evangelizado em 1 segundo. Todo mundo conheceria a mensagem de Deus em 1 segundo. Ele é o Deus que criou tudo do nada. Ele falou e tudo se fez. Por que então Ele não poderia falar e todo mundo saber e poder decidir se quer ou não quer? Deus poderia utilizar os anjos, não é verdade? No espírito de profecia, muitas vezes a gente usa essa expressão aqui, pode ser que você não saiba o que é espírito de profecia. Nós, adventistas, acreditamos no espírito de profecia, que pessoas podem ser inspiradas por Deus para escrever, assim como a Bíblia foi inspirada, escrever profecias. E é um estudo que você pode fazer, se você ainda não fez, e pode procurar alguém aqui para te ajudar nisso, que alguns aspectos de um verdadeiro profeta podem ser identificados. E por esses aspectos que nós entendemos na Bíblia, nós entendemos que uma das pessoas que foi inspirada por Deus e recebeu o espírito de profecia foi Ellen White. Por isso que nós muitas vezes usamos citações de Ellen White, tá? Então, quando alguém falar na igreja adventista, espírito de profecia, é um escrito de Ellen White que nós acreditamos que foi inspirado por Deus. Recebeu o espírito de profecia para isso, tá ok? E aí, para estudar melhor o contexto, a gente pode fazer um estudo completo sobre profetas e profecias, tá bom? Então, Deus poderia utilizar os anjos. Em Atos dos Apóstolos, que é um livro de Ellen White, na página 330, diz assim, Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecados, mas este não é o seu plano. Se não fosse com anjos, Deus podia usar outros seres. Teve uma situação em que um rapazinho, um senhor chamado Balaão, estava numa situação que Deus tentou falar com ele, e não conseguiu, ele não deu ouvidos. Aí ele estava num lugar onde não tinha um crente, não tinha um obreiro bíblico, não tinha um pastor, não tinha um evangelista para falar com ele. Deus usou quem para falar com ele? A mula, a jumenta. Então, se Deus quisesse, Ele podia pegar os animais e fazer com que eles falassem, para que o evangelho fosse pregado? Sim, se Ele usou a jumenta para falar com Balaão, Ele poderia fazer isso. Ou mais, Ele podia usar... Esses são seres animados e seres inanimados. Quando Jesus esteve na Terra, e ele estava entrando em Jerusalém, sendo aclamado como rei, os fariseus falaram, fala para os seus discípulos pararem com isso não é certo. Aí Jesus respondeu lá, Lucas 19:40, abra sua Bíblia, Lucas 19:40, são palavras de Jesus, é melhor a gente sempre confirmar na Bíblia.
Lucas 19, versículo 40. Diz assim: mas ele lhes respondeu, Jesus respondeu assim: asseguro-vos que, se eles se calarem, os discípulos, as próprias pedras clamarão. Então, Deus poderia ter feito a obra ele mesmo. Deus poderia ter utilizado anjos. Deus poderia ter utilizado os animais. Deus pode usar até pedras para pregar o evangelho. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é outro. Nós, seres humanos, não podemos esquecer que o plano divino nós não podemos esquecer do plano divino e criar somente os nossos próprios planos. Porque senão o meu relacionamento com Deus vai ser simplesmente, ou muitas vezes, um amuleto. Eu faço meus planos e eu oro a Deus para que esses meus planos se concretizem. E se os meus planos se concretizam, eu acredito que Deus está no comando. Agora, se as coisas saem diferentes do que eu planejei, é porque Deus não está me dando ouvidos. Ou eu venho na igreja e dou meu dízimo e faço minhas orações, porque eu acredito que assim Deus vai responder a minha oração do jeito que eu quero. E aí eu sei que os meus planos estão sendo cumpridos. A gente não pode esquecer que os planos de Deus são melhores que os nossos e nós não devemos nos preocupar tanto com os nossos planos. Nós devemos entregar os nossos planos nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar. E nós devemos entender a resposta, porque muitas vezes a resposta vem, demora, mas lá na frente você vai entender o plano de Deus para a sua vida. Então não coloque os seus planos acima dos planos dEle. Se nós fizermos isso, colocarmos os nossos planos acima dos planos de Deus, nós corremos o risco de fazer o que eu fiz na rota que eu errei. Eu posso chegar no lugar, chegar no final, só que eu vou ter me perdido no meio do caminho. Eu posso descobrir que, embora eu tenha feito muitas coisas boas e com as melhores das intenções, eu não fiz a vontade do Pai, porque eu fiz os meus planos. Nós acabamos de ler aqui as nomeações para 2020. Nós temos pessoas que foram nomeadas. E essas pessoas que estão aqui, líderes de departamentos, eu gostaria de lembrar que você foi escolhido para cumprir os planos de Deus aqui no Espaço Novo Tempo, e não os seus planos. Se você está preocupado com qual programação você vai fazer, com quantas pessoas vão participar, o que você vai fazer, ótimo. Mas primeiro, ajoelhe-se, fale com Deus. Senhor, qual o seu plano para o Espaço Novo Tempo? Qual o seu plano para as pessoas que vão chegar ali? E assim, pense no plano para as pessoas. Lógico que nós aqui como comunidade temos que conviver cada dia e fortalecer os nossos laços. Mas qual vai ser o plano para que juntos com esses laços fortalecidos, nós possamos falar para as outras pessoas de Jesus, alcançar novas pessoas, ampliar o local onde a mensagem de Deus chega. Se nós somos seres humanos falhos e colocamos nossos planos muitas vezes acima dos planos de Deus, por que então Deus escolheu nós? Não escolheu os anjos, não escolheu as pedras, não escolheu os animais. Por que Deus escolheu nós? No livro Desejado de Todas as Nações diz assim: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Jesus quer que você viva como Ele viveu. Jesus quer que você tenha o caráter dele. E a maneira de alcançar isso é você se envolver na obra dele. Chega de ter Jesus apenas como um telefone de emergência. Chega de ter Jesus apenas como alguém que serve de trampolim para você alcançar seus objetivos. Você deve fazer parte da obra dele. E trabalhar na obra é algo que exige você sair da sua zona de conforto. Fazer algo para Jesus é você sair do seu marasmo espiritual e fazer algo. Sair, se desafiar. Colocar nas mãos dele e falar: Senhor, eu não sou capaz, mas já que o Senhor está pedindo, eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer, mas já que o Senhor está pedindo, me mostre o que, onde, quando, com quem. É se entregar totalmente nas mãos dele e entender o plano. Estudar a Bíblia para entender qual que é o caminho que eu devo seguir, para que no meio do caminho eu não perca uma palavra ali no meio, uma instrução ali no meio e faça a minha vontade ao invés da dele. É isso que nós devemos fazer. O livro Serviço Cristão, na página 101, diz assim: o único meio de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou a fazer. Você quer crescer no seu relacionamento com Deus? Falei há pouco nos anúncios de que a gente já está vendo Panetone, Papai Noel, e aí a gente vai falar quais são os meus planos para 2020. E muitas vezes eu falo, eu queria crescer no meu relacionamento com Cristo.
Só que eu não faço planos de como eu vou fazer isso. E aqui está a resposta. O único meio de crescer em graça, crescer na graça de Cristo, é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou. Tá bom, então. Então vamos entender a missão que Jesus nos deixou. E mais um sermão que eu faço, que eu não consigo deixar de ler esse verso que está lá em Mateus 28. Mateus 28, no finalzinho do capítulo, no versículo 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem vários trechinhos que a gente pode dar ênfase a cada vez que a gente estuda esse verso. E hoje a ênfase é em fazei discípulos de todas as nações. A missão não foi simplesmente jogada para os discípulos. A proclamação do evangelho para todo mundo foi a prioridade de Jesus desde o começo do ministério dele aqui nessa terra. Desde o seu batismo até quando ele teve a ascensão dele ao céu, Jesus mostrou duas preocupações aqui, duas preocupações no seu ministério. A primeira preocupação está lá em Lucas 19:10. Acabamos de sair de lá, né? Vamos voltar. Lucas 19:10. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra? O que Jesus veio fazer aqui? Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E o outro, volta lá para Mateus, só que no capítulo 4, a segunda coisa que Jesus veio fazer. Mateus 4, no versículo 19. Quando ele chamou os seus primeiros discípulos, ele chamou com o seguinte apelo: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então, ele veio salvar o perdido. Ele veio ensinar aos outros como buscar e salvar os perdidos também. O que ele fez, ele ensinou como fazer. Então, você quer saber como cumprir a obra de Cristo? Olha o que ele ensinou nos 4 evangelhos. O que ele deixou aqui é mais do que suficiente. O que foi inspirado a ser escrito é mais do que o suficiente para que você entenda como é cumprir a missão de Cristo. É simplesmente fazer o que ele fez. E aí existem várias frentes em que você pode fazer, né? Ajudar os necessitados, ajudar os doentes, pregar para quem ainda não conhece, buscar aquele que a sociedade diz que está perdido, que ninguém quer chegar perto. Jesus atuou de várias formas, com aqueles que conheciam a mensagem, ensinando-os com os seus discípulos e dando a ordem para que eles, no final, fossem e fizessem mais discípulos. Ide, fazei discípulos. Então, cada discípulo deveria fazer outros discípulos. E assim, esses discípulos faziam outros discípulos. E esses discípulos fariam outros discípulos. E assim a mensagem seria pregada aonde? Até onde? Até os confins da terra. Todo mundo ficaria sabendo. A mensagem chegaria a todo mundo. Quer ver como a gente pensa que é muito difícil, numericamente, chegar para todo mundo? Eu mesmo já pensei muitas vezes, mas depois de ver essa estatística, pensei, nossa, como que vai todo mundo ouvir sobre Jesus? Não para de nascer gente. Não para. Tem região do mundo que tem 2 bilhões, está indo para 3 bilhões de pessoas e não para de nascer gente. Como que faz isso? Vamos lá. Vamos pegar um pouco de matemática, mas é matemática simples, tá? Eu ia até trazer o gráfico, mas falei, não, melhor não, a gente vai conversar sobre isso. Vocês sabem mais ou menos, hoje em dia, quantos milhões de adventistas existem no mundo? 20 milhões. Tem um pouquinho mais, mas vamos arredondar nos 20 milhões. Vamos pegar 10%. Se 10% de toda a igreja mundial trouxesse uma pessoa por ano, então vamos pegar 2 milhões de pessoas, tá? 2 milhões de pessoas, em um ano, iria para 4 milhões. Só que daí, a partir daí, essas 4 milhões trariam mais um e mais um, como foi a ordem de Jesus, fazer discípulos, tá? Então vamos lá. 2 milhões e 20 milhões. Se cada um trouxesse uma pessoa para Cristo, no segundo ano, 4 milhões. Não, no primeiro ano, 4 milhões. No outro, 8 milhões, 16 milhões. Eu não vou seguir. Mas fazendo a conta, em 12 anos, nós teríamos passado de 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Por volta disso. No final de 12 anos, a gente chegaria em 8 bilhões e alguma coisa de pessoas. Ou seja, pregaria até para quem não existe ainda. 12 anos.
Eu não trouxe, mas existe. Eu vi no livro que eu estava buscando material, mas existem diversos textos de Ellen White falando. Na época, ela falava assim: os adventistas têm dobrado de número a cada ano, quando o grupo era menor de adventistas no mundo, né? Mas mesmo assim, ela falava que a mensagem não chegou a todo mundo ainda porque nós estamos muito acomodados. Porque se 2 milhões de pessoas a gente alcança o mundo em 12 anos, se fosse duplicando. No começo desse ano, o pastor Reinaldo chegou, fez um sermão de apelo para a igreja para comprometimento. E eu lembro que ele falou para você pôr num papel quantas pessoas você buscaria para Jesus naquele ano. Nesse ano, né? Ainda estamos nesse ano. E eu timidamente coloquei uma pessoa. E eu envergonhadamente digo que esse ano eu não trabalhei com uma pessoa para estar aqui. Esse ano não alcancei essa meta. O ano não acabou ainda, né? Mas esse ano... Agora imagine se a gente trabalhasse... E trabalhar não é assim, eu vou sair caçando pessoas, não. É meu relacionamento, é meu trabalho, aonde eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando com Deus, aonde quer que eu vá. Eu preciso conhecer Jesus, por onde ele passava, ele estava pregando o evangelho. E a obra não é algo corporativo. Existem estatísticas de crescimento de igreja. Essa semana atrás teve a reunião da divisão sul-americana, né, o concílio. E, com certeza, alguma união lá, falar, nossa união batizou há 5 anos atrás 900 pessoas, agora, depois de 5 anos, nós estamos batizando 2.000 pessoas por ano. Isso pode parecer, isso é ótimo, lógico, é ótimo o número de batismos crescendo. Só que, numa das estatísticas que eu vi, não dessa que foi mais tempos atrás, aconteceu isso, de um crescimento estrondoso, de 900 foi para 5.000 pessoas. Só que haviam 300 obreiros que dedicavam 24 horas do dia, toda semana, e cada obreiro trouxe, em média, falou de Jesus e aceitaram vir para Cristo 12 pessoas, cada obreiro. Então, de 300, cada um trabalhando com 12, mais ou menos, alcançou esse número. Só que Deus não falou para você, venha para a igreja, dê seu dinheiro para que obreiros sejam pagos para pregar o evangelho, para cumprir a missão. Ele falou, ide e fazei discípulos. Ele não falou sobre o seu dinheiro pagando alguém para fazer isso. Então você precisa tomar uma atitude. A obra não é corporativa. Ela não é responsabilidade de pastor, de obreiro, de evangelista. Não é. Ela é nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos é de todos envolvidos na missão. Você sabe o que significa todos? Todos. Todos é quando você não tira ninguém. Quando você estudou matemática no ensino médio, você aprendeu sobre grupos, né? Então, um grupo está contido ou está fora ou tem parte. Quando você fala todos, é um círculo com todo mundo lá dentro. Você que está aqui, todo mundo. Quem é mais velho, quem é mais novo, quem é criança, quem é bebê. Todos, todos. Quero compartilhar uma notícia com você que é velha. Você pode colocar a notícia na tela para que o pessoal possa ler aí também? Eu vou ler aqui no celular. Aumenta um pouco o texto, por favor. É Ctrl+. Ou segura o Ctrl e roda a bolinha do mouse. Isso. Igreja em Ruanda ganha mais de 100.000 novos membros. Amém? A notícia é de 2016. Resultado foi obtido a partir do comprometimento dos adventistas do país em discipular outras pessoas. Ruanda, África. O número de pessoas batizadas depois de uma campanha evangelística realizada de 13 a 28 de maio em Ruanda, na África, chegou a 100.135. As reuniões ocorreram em 2.227 lugares de todo o país. Aí diz assim, a experiência de Ruanda não é nada menos do que um milagre maravilhoso, enfatiza Duane McKee, que supervisiona a iniciativa da Igreja Adventista chamada Envolvimento Total dos Membros. Estivemos em Ruanda várias vezes e passamos 10 anos no país vizinho Congo, mas nunca vimos nada parecido. Os líderes da igreja da localidade acreditaram um número recorde ao envolvimento total dos membros. Os adventistas e os recém-batizados foram convidados a trazer pelo menos uma pessoa a Cristo e muitos evangelizaram suas comunidades com estudos bíblicos e doações de novas casas, gado, remédio e seguro de saúde. No final das reuniões de 28 de maio, cerca de 95.900 pessoas haviam sido batizadas, um número que superou o recorde anterior de 30.000 batismos. Aí eu vou pular, daí fala aqui que foi no Zimbábue. Quando as reuniões evangelísticas começaram, a Igreja Adventista lá em Ruanda tinha 720.000 membros.
num país de 11,8 milhões de habitantes. Ou seja, 720 mil membros não foi 1 para 1, mas foi mais de 10% a igreja cresceu em um período. Mas você acha que como foi preparado esse evangelismo? Envolvimento total dos membros. Não foi assim uma semana antes de começar esse projeto que o pessoal chegou e falou, eu vou convidar meus vizinhos e eu vou chamar eles para irem lá. E aí alcançaram 100 mil pessoas. Não foi 2 dias antes, ou não foi no dia que começou, que levou um convitinho e falou, vamos lá. O envolvimento total dos membros foi começando antes, começando primeiro. Começando antes de existir uma campanha evangelística, com a orientação de pastores e líderes que devem servir como inspiração, guiados por Deus para que nós tomemos atitude, 100 mil pessoas foram batizadas dentro de um mês, no mês de maio de 2016. E o que eu quero refletir com vocês sobre essa notícia? E sobre o que a gente conversou até agora. Não é o número de batismos que vai dizer quanto nós, do Espaço Novo Tempo, estamos comprometidos. O número de batismos vai servir para que a gente reflita, depois que ele acontecer, o quanto nós estivemos envolvidos. O quanto eu estava com foco na missão, entendendo qual o caminho que Deus queria que eu seguisse. Era isso que Jesus ensinou. Buscar e salvar o perdido. E muitas vezes eu mesmo posso estar aqui buscando ser salvo. Só que você que está buscando ser salvo, quer uma boa notícia? Deus quer você para evangelizar e levar a mensagem dele. Se você ainda não sente o coração que Jesus tomou conta da sua vida, que a decisão que você devia ter tomado já está preenchendo sua vida, você está aqui hoje para entender que Jesus já está na sua vida atuando. Basta você abrir o coração e deixar ele tomar conta. Porque daqui para frente é você fazendo mais por ele. E a gente leu aqui que não tem como eu crescer na graça se não for fazendo a obra que Jesus me deu. Então vamos juntos fazer essa obra. Chega de vida vazia, de igreja sem sentido, de evangelho vazio, porque nós vamos fazer uma reconexão na semana que vem, para a gente entender por que existem tantos desigrejados, pessoas que até acreditam em Deus, mas não acreditam, não querem saber de igreja. Por que existem tantas pessoas que estão compartilhando e se sentindo acolhidas por teologias e filosofias criadas por homem, enquanto a palavra de Deus aqui que mostra a verdade e mostra tudo que pode preencher minha vida tem se tornado sem sentido. Nós, como Espaço Novo Tempo, muitas vezes somos olhados como um centro de influência para alcançar pessoas numa época pós-moderna. Mas uma coisa que eu digo para você que é verdade, que eu ouvi essa semana num sermão, que é o seguinte: qualquer pessoa pós-moderna, o que ela busca é sinceridade e integridade. Uma pessoa pós-moderna, se nós vivemos dentro de uma era pós-moderna, quer dizer que nós somos pós-modernos também. Nós vivemos no pós-modernismo. E a igreja que pregar a verdade com integridade, mostrando que vive aquilo que prega, essa vai ser diferente. Não é porque é diferente no louvor, no formato, não é nada disso que vai salvar as pessoas. É um bom acolhimento das pessoas que chegarem aqui e a verdade sendo pregada com integridade, pregada e vivida. Esse é o desafio, porque muitas vezes é fácil eu pregar, porque como eu falo e muitos pregadores falam, a mensagem muitas vezes chega para o pregador porque é aquilo que ele mais precisa. Eu acredito que é isso eu precisava. Eu precisava ouvir Deus falando assim, por mais que você faça coisas, você pode estar no caminho errado. Porque eu não estou pedindo para você fazer coisas do jeito que você está planejando. Eu estou pedindo para você alcançar as pessoas do meu jeito, nos meus planos, na minha forma. E para isso eu preciso conhecer melhor a vontade dele. Eu preciso buscar mais a ele. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar mais. O Espírito Santo está me chamando para entender a missão. O Espírito Santo está falando comigo. Você já sabe qual que é a missão, mas não se perca no caminho. Eu preciso orar mais, eu preciso falar para Deus, Senhor, me ajuda a entender os seus planos para a minha vida e para a tua obra. E o Espírito Santo fala isso para você hoje também. Qual que é o plano que você tem para a sua vida? Deixa ele de lado. Faça o plano de Deus. Cumpra o plano de Deus. Salvar e buscar quem está perdido é o que Jesus fez e ensinou. E se ele ensinou que eu devo fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar salvar o perdido. Como? Do jeito que ele fez. Como ele fez? Vamos estudar junto?
Hoje, 6 horas, tem um estudo aqui falando sobre Jesus, falando sobre o que a Bíblia ensina. Por que eu não venho? É estudo para quem não é adventista, para aprender sobre a Bíblia. Quanto eu tenho estudado a Bíblia em casa? Será que se eu vier no sábado, vai ser 1 hora de estudo, vai ser mais do que eu tenho estudado durante toda a semana? Muitas vezes a gente olha as coisas na igreja ou pensa numa mensagem que a gente ouve na igreja da seguinte forma. Nossa, seria tão bom que tal pessoa ouvisse. Seria tão bom que tal pessoa viesse e a gente nunca aplica para a nossa vida. E hoje eu convido você a aplicar essa mensagem, porque eu estou falando aqui, mas eu estou aplicando para a minha vida. Eu estou longe de Deus, eu estou longe do ideal de Deus, na verdade. Eu estou longe do ideal dele. Eu tenho que conhecer mais os planos dele. Quantos planos eu fiz e tenho cumprido achando que é a melhor coisa do mundo para a obra de Deus? E quando eu parei para estudar, eu falei, será? Quando eu estava estudando essa mensagem, a pergunta que vinha na minha cabeça a todo momento é, você entendeu? Paulo, você entendeu? Toda hora essa pergunta vinha na minha cabeça, você entendeu? Você entendeu? Jesus disse que o sinal para o final dos tempos é que esse evangelho eterno será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quem dá testemunho? É pedra? É animal? É parede de igreja? Quem dá testemunho são pessoas. E eu preciso mudar. Eu preciso entender os planos de Deus. Eu preciso, a partir de hoje, de ontem, dessa semana que eu estudei isso, eu senti que eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Eu não estou pensando tanto nos planos de Deus, estou pensando muito nos meus planos. E será que é isso que Deus quer? E eu queria saber, alguém mais aqui quer mudar? Alguém mais aqui quer cumprir os planos de Deus? Alguém mais está ouvindo o Espírito Santo falar assim, você está fazendo na melhor das intenções, mas não é isso que eu estou pedindo. Eu queria fazer um apelo para você que foi eleito para 2020. Seu nome foi lido aqui? Você quer fazer o plano de Deus acontecer aqui no Espaço Novo Tempo? Você quer que o plano de Deus seja realizado e não o seu? Se você é um líder do ano que vem, eu peço que você venha aqui. Você é um líder, anciãos, escola sabatina, crianças, aventureiros, recepção, jovens. Eu só queria saber, nós estamos dispostos a fazer o plano de Deus? Independente de pastor, obreiro, evangelista, mas como pessoa, entender que o meu plano não funciona para nada, eu posso fazer o melhor plano, a melhor transmissão, o melhor programa aqui na frente, isso não vai fazer sentido nenhum se não for o plano de Deus. Estamos comprometidos? Tem pessoas aqui que vieram na frente e tem familiares aqui. Não vai adiantar nada eu cumprir o plano de Deus na vida de outras pessoas se eu não cumprir no plano junto com a minha família. Tem alguém aqui que está a esposa? A família já veio. Vem você que tem alguém aqui na frente. Vem você que tem a esposa, marido, filho. Pode vir. Pode vir, porque você está junto nessa, não tem jeito. Não tem jeito. Se a pessoa se compromete e você não estiver junto, não vai acontecer. E olhando aqui, você que é membro dessa igreja, olha aqui e diga assim, e veja, você pode contar com qualquer uma dessas pessoas para te ajudar nessa jornada. Deus guiou a comissão dessa igreja através do Espírito Santo. Não foi por vontades de pessoas, vontades humanas, mas a cada momento, a cada reunião, a cada início de reunião ou momento de dificuldade numa comissão de nomeações, a gente ora para que Deus guie, para que Deus dê o nome, para que Deus conduza. E tenha certeza de que se seu nome apareceu, é porque Deus conduziu. Mas você está sentado e falando, talvez meu nome não esteja lá. Meu nome não está como líder dessa igreja. Mas eu entendi que a missão não é para líder, pastor, não é para pessoa que tem um nome escrito num papel. A missão é para todo mundo. E eu queria perguntar para você, que não foi nomeado, mas entendeu a mensagem de Deus para você nessa manhã. Quem aqui também quer cumprir a obra de Deus a partir de hoje? Pode levantar?
pode vir aqui na frente, ficar pertinho. Eu sei que eu estou atrapalhando todo mundo aí na transmissão. Você que está na internet, você entende, né? Você também vai estar nessa. Envolvimento total na missão. Não é nada menos que isso que Deus quer. Envolvimento total. E quando a gente fala total, são todos. E agora eu não sou um pregador aqui, eu faço parte desse grupo. Eu estou colocando as minhas fraquezas na mão de Deus, porque eu sou muito fraco. Eu falho. Eu coloco outras coisas no primeiro lugar. E muitas vezes eu deixo Deus de lado. Porque muitas vezes a gente olha alguém que prega e fala, o pregador... O pregador muitas vezes tem tantas falhas, mas Deus não deixa que os problemas humanos muitas vezes atrapalhem a mensagem dele que tem que chegar. E eu estou muito feliz porque se você ficou de pé, eu acredito que não é só porque o seu vizinho aí ficou de pé, mas porque Deus está te chamando. Deus quer que você mude. Deus quer que você siga na jornada. O melhor GPS para nos guiar é Deus. E talvez vou ser meio chato agora, né? Mas você que levantou, e tem um amigo que não levantou, talvez a melhor parte que a gente tem para fazer é abraçar esse amigo e falar, tamo junto, porque se você está em dúvida, eu vou estar junto contigo. Você pode fazer isso com alguém que está aí do seu lado e não levantou e falar, não se preocupe, tamo junto. Tem alguém aí do lado que você pode fazer isso? Só põe a mão no ombro se a pessoa não quiser levantar, dá um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Todo mundo. 1 Pedro 2:9. Eu vou abrir a Bíblia aqui, porque todo mundo levantou, né? Se conseguir colocar na tela, vai mais rápido. 1 Pedro 2:9. É que o pessoal lá do fundo também levantou. Amém. Amém por isso. Deus seja louvado. 1 Pedro 2:9. Quando a gente acha que não é nada, que não é ninguém, o Espírito Santo inspirou Pedro a falar o seguinte: porque vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi eleito, sacerdócio real, sabe o que é? Você faz parte de uma realeza. Deus é o rei e te deu autoridade de rei para levar a mensagem dele. Então você pode falar das virtudes do que Deus tem feito na sua vida. Se você não está com isso na cabeça, o que Jesus tem feito na minha vida, eu estou pensando. É porque eu falto conversar mais com ele. Eu vou conversar para entender. E a partir de hoje é entrega total, comprometimento total com a missão, amém? Comprometimento total é eu e todo mundo, amém? Todo mundo, que o Espírito Santo nos mova, que 2020 não, que a partir de 17 de novembro, não, 16 hoje, né? Que a partir de 16 de novembro seja o dia do meu envolvimento total da missão, que seja o dia do envolvimento total do Espaço Novo Tempo na missão. Quem sabe daqui um ano a gente não tem que comprar outra igreja para pôr todo mundo. Deus seja louvado, vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque eu não sabia o que pregar até ontem à noite. Eu não sabia o que falar. E quando eu li a frase envolvimento total na missão e lembrei que 100 mil pessoas foram batizadas no trabalho de pessoas simples e comuns, que muitas vezes nós olhamos e estão lá num país da África que foi destruído por uma guerra, um massacre, e fala, como isso pode acontecer? Pessoas simples, humildes. E por que aqui não acontece, Senhor? Obrigado porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, mostrou que seguir o teu caminho, fazer da sua forma, é o único jeito de nós nos achegarmos mais próximos de ti e cumprirmos a tua missão, Senhor. A minha oração hoje é para que todo mundo aqui que está disposto, o Senhor elimine, Senhor, qualquer dificuldade que esteja na frente dele para alcançar o objetivo de te seguir, Senhor. Que elimine qualquer problema. Se temos alguém aqui que está visitando hoje, pela primeira vez, que ele sinta o toque do teu Espírito Santo no coração e sinta que ele também está sendo chamado, Senhor. Se nós tivermos problemas de saúde, problemas de emprego, problemas lá no íntimo da alma que não sabemos nem como resolver, Senhor, contamos contigo que pode resolver qualquer coisa, Senhor. E com esse caminho livre, entregando o coração totalmente a ti, nós queremos ser 100% comprometidos contigo, Senhor.
No meu trabalho eu sou um obreiro de Cristo. Na minha escola eu sou um obreiro de Cristo. Na minha igreja eu sou um obreiro de Cristo, levando outras pessoas, Senhor. Que nós possamos ser totalmente envolvidos na obra, Senhor. Quando alguém chegar e nos convidar para fazer algo, ou para vir numa programação especial, ou aprender mais de Ti no sábado à tarde, no domingo à noite, que possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que eu possa ser tocado pelo Teu Espírito para deixar minhas coisas de lado e colocar as Tuas coisas em primeiro lugar, Senhor. Essa igreja está de pé hoje, dizendo que todos nós estamos comprometidos contigo, Senhor, a partir de hoje, para que mais pessoas alcancem isso. E que isso não morra aqui, mas que vá para casa, que volte amanhã, que continue no trabalho. Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez dá a oportunidade de nós refletirmos e nos colocarmos em Tuas mãos, Senhor. A obra é Tua, nós somos meros instrumentos. Realiza a Tua obra na nossa vida, realiza a Tua obra na nossa casa, no nosso lar, e realiza a Tua obra em todo o mundo através de nós. É a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Até todo mundo se organizar para sair, eu não vou lá na porta porque não é. Então, feliz sábado. Cumprimenta quem está perto de você, deseja um feliz sábado e diga, todos comprometidos na missão, todos envolvidos na missão. Deus nos abençoe.